Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Trabalho Médico, conectando você ao SINMED MG. Esse é um espaço de debate e informação para você, profissional da saúde. Meu nome é Fabiola de Souza, sou médica do trabalho e diretora de comunicação do SINMED, e hoje a gente trouxe um tema aqui para você, profissional da saúde, que é sobre a reforma tributária para os médicos. Afinal, quais são os impactos dessa mudança para a nossa profissão? Para discutir esse tema, nós trouxemos a doutora Alessandra Camargos, nossa advogada tributarista e assessora do sindicato, e ela vai falar para a gente um pouquinho dessas mudanças e o que a gente deve esperar com esse tema. Alessandra, para começarmos, vamos contextualizar. O nosso sistema tributário sempre foi muito debatido. Você poderia nos fazer um breve resumo histórico e nos explicar o que de fato mudou com essa reforma? Bom, Fabiola, vamos lá. Nosso sistema tributário, eu posso dizer que se ele não for o mais caótico, ele está entre os mais caóticos do mundo atualmente. A gente tem uma infinidade de normas tributárias em âmbito federal, estadual e municipal, tratando de assuntos. Vamos tratar que a reforma tributária ela é uma reforma sobre o consumo, tributação sobre o consumo. Nesse âmbito de tributação sobre consumo, se a gente for ver, a gente tem uma quantidade imensa de regulamentação no âmbito federal, a gente tem uma quantidade imensa de regulamentação no âmbito estadual, porque se trata do ICMS, cada estado tem uma regulamentação específica, uma quantidade enorme de normas, e temos aí 5.500 normas municipais para tratar do ISS, que cada município, apesar de existir uma lei maior que trata do ISS, cada município tem a sua própria regulamentação. Isso causa um verdadeiro caos, né, para a gente entender como que funciona o sistema, realmente quem não está familiarizado com a área, quem não trabalha com essa área tributária, que não é contador, não é advogado, um administrador, fica realmente perdido, não entende como que funciona. Então, isso leva também ao quê? A gente tem muitas obrigações acessórias, um custo muito alto com isso, um custo de compliance muito alto, né? A gente tem essa custo, seja o custo Brasil em razão disso. Então, hoje a gente tem esse manicômio tributário aí que ninguém, na verdade, entende direito. Você erra sem saber que está errando, muitas vezes você não paga um tributo, não porque você quer sonegar, mas porque você não sabe naquele momento o que você tem que pagar, porque é muita informação, muita diferença entre um lugar e o outro. Então, essa complexidade ela levava a uma necessidade dessa reforma tributária. Essa reforma ela já vinha sendo discutida há décadas e acabou que no final de 2023 finalmente foi editada a emenda complementar que tratou dessa nova Uhum. legislação, que vamos disciplinar a tributação sobre o consumo do Brasil, e com a finalidade realmente de melhorar basicamente essa questão da, da simplificação, da não cumulatividade, porque hoje a gente tem um imposto que a gente chama em cascata, ele incide imposto sobre imposto, porque quando você compra uma coisa, quando você presta um serviço, incide um tributo e você, na sequência, presta outro tributo, incide sobre o tributo, então fica realmente essa cascata que leva uma majoração também da tributação, né? A gente tem aí na tributação sobre o consumo uma regressividade muito grande. O que é isso? Acaba que quem recebe menos paga muito mais proporcionalmente tributos do que quem recebe mais. E se você falar, por exemplo, com uma pessoa que tem uma renda baixa, você paga imposto, a pessoa muitas vezes fala, não pago porque eu sou isento do imposto de renda. Mas, na verdade, cada vez que ela consome um produto ou consome um serviço, tem uma tributação elevadíssima embutida ali, e isso na proporção do que ela recebe é muito mais do que na proporção de que uma pessoa que tem uma renda alta recebe, né, em relação ao consumo, porque quem tem uma renda alta aplica o dinheiro, tem um rendimento de aplicação financeira, ela não consome toda a sua renda, enquanto a pessoa com rendimento menor, ela consome. Então, isso tem uma regressividade muito grande que pretende também diminuir com essa reforma tributária. Então, o que se pretende com a reforma é solucionar esse caos que a gente vive hoje. Certo. Então, simplificação é o Simplificação é a caminho. palavra-chave dessa reforma Certo. tributária. Essa simplificação ela tem um objetivo maior, certo? Quais são as principais metas da reforma e, especificamente, o que ela muda para o dia a dia do médico? O dia a dia do médico e da população em geral, primeiro ela mostra o que você paga de imposto, porque hoje a gente não sabe o que paga. Então, atualmente a tributação ela é embutida no preço. Quando você
compra um bem ou um serviço, esse custo já está embutido no preço. Com a reforma, essa tributação ela passa a ser por fora. Então, quando você... Vou dar um preço, eu vou consultar com você lá no seu consultório, eu vou pagar R$ 500 de uma consulta e em cima desse valor vai vir a tributação. Então, eu vou saber para onde, o que eu estou pagando e, consequentemente, isso pode levar também a uma cobrança maior do para onde vai. Né? Se eu sei que eu estou pagando, eu falo, eu quero ter um retorno disso. Então, isso espera-se que tenha essa cobrança maior. Espera-se também que tenha uma unificação, vai haver uma unificação, por exemplo, das notas fiscais. Vai ser uma nota fiscal única para todos os contribuintes, diferente do que acontece hoje. Por exemplo, temos 5.500 notas fiscais diferentes no âmbito municipal, para cada prestador de serviço, cada um com as suas normas, o que dificulta bastante. Então, seria realmente o que pretensão maior é a simplificação. E, além disso, nós teremos com a reforma a não cumulatividade plena. O que é isso? O tributo ele não vai incidir sobre o próprio tributo. Então, tudo que eu, durante uma cadeia produtiva, durante uma cadeia de consumo, tudo que eu pago de imposto, eu utilizo isso como crédito no imposto que eu vou pagar na operação subsequente. Então, por exemplo, nos médicos, tudo que eu utilizo no meu consultório como insumo, o que eu pago de conta de energia, o que eu pago no equipamento que eu comprei, o que eu pago no telefone, na luz, isso tudo gera um crédito para mim que na hora que eu for pagar meu tributo lá na frente, eu posso aproveitar o que eu já paguei nas etapas anteriores, que hoje isso não acontece. No caso do médico que paga o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, esse ISS hoje ele é cumulativo. Então, eu pago independente do que eu já paguei para o meu consultório funcionar, para a minha clínica funcionar, eu não tenho crédito nenhum, eu vou pagar sobre o valor total. Essa diferença. E quais os objetivos da reforma, quais os tributos foram criados e quais serão extintos? Você começou a comentar sobre essa unificação, o que entra e o que sai? Na tributação sobre consumo, a gente tem hoje tributos federais. A gente tem o PIS e a COFINS, que serão substituídos pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de competência da União. Nós temos o ISS de competência municipal e o ICMS de competência estadual, que também serão substituídos pelo IBS, que é de competência... quem vai administrar esse IBS é um comitê gestor, que ele é representado por representantes dos estados e dos municípios. E temos o IPI, que ele vai ser substituído por um chamado imposto seletivo, que eles chamam de imposto sobre pecado, que é sobre os produtos que causam... algum vício? que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, serão esses 5 tributos que serão substituídos, na verdade, por 3. A gente tem, a gente chama de IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado. Aqui no Brasil, a gente fez esse IVA dual, que a gente dividiu. É o mesmo imposto, só que ele é dividido em CBS e IBS, mas a base de cálculo é a mesma, a regulamentação é a mesma, a lei que vale para um vale também para o outro. É um tributo só que dividiram em 2 apenas por causa da questão da arrecadação. Para quem que vai ficar? O produto do CBS vai para a União e o produto do IBS vai para os estados e municípios. Só para organizar a Só para essa organização, né? Exatamente. Mas a regulamentação, tudo é uma só para os dois. Certo. E qual a alíquota padrão dos novos tributos? Há algum benefício para os médicos? Essa alíquota ela ainda não foi definida, ela ainda está em fase de regulamentação. A gente espera-se que ela fique em torno de 28% a 30%, é uma alíquota bem elevada, né, bem alta. Se for considerar que isso aí é só dos impostos sobre consumo, ainda temos aí a tributação sobre a renda, imposto de renda, contribuição social. Então, a tributação ela é bem alta, realmente. Ela não tem, a princípio, a reforma não tem a pretensão de ter uma redução da carga tributária, até porque o gasto do país é muito grande. Ele não tem como hoje ter uma redução dessa reforma, porque não pagaria seu custo, né, suas despesas. Então, essa alíquota que se estima é que ela fique aí entre 28% a 30%, mas para os serviços médicos, em razão até da sua natureza de essencialidade, e também porque hoje os médicos eles recolhem o PIS e COFINS, no caso de quando são pessoas jurídicas, pessoa física não recolhe isso, e recolhem o ISS, que é no máximo 5%, e em muitos casos, no caso das clínicas que são uniprofissionais, eles pagam um valor fixo, não pagam nenhuma alíquota, é um valor, mas na maioria dos municípios acontece assim, um valor fixo por profissional que trabalha lá. Então, é um valor relativamente pequeno. E agora eles passarão a pagar esse IBS, CBS, cuja alíquota cheia varia aí mais ou menos a 28% a 30%. Então, seria um aumento muito grande da carga tributária para eles.
Então, em razão dessa diferença também, e de que os médicos eles não têm muitos créditos, porque tudo que ele que ele consome na clínica? É muito pouco. O gasto dele para se manter uma clínica é relativamente pouco. Ele tem gasto ali de mão de obra, de trabalho, que não gera crédito dessa tributação nova. Então, por isso, houve-se esse lobby feito, né, quando a aprovação da lei, e os serviços médicos eles têm uma redução de 60% da alíquota. Então, a alíquota vai para uma média aí de 12, 11,5%, 12%, né, que, se for considerar a tributação atual, já é Já é um maior, alívio. já é maior. Não, já é maior do que a que tem Ah, é hoje. maior. É maior que a que tem hoje, porque hoje a gente tem o PIS e a COFINS que totalizam, no regime do lucro presumido, que é o mais utilizado, 3,65%. Mais o ISS, que é no máximo 5%, mas muitas vezes você paga por profissional, você vai pular para 12%. Né? Mas isso a gente teria que ver qual tipo de tributação que a sociedade ela utiliza, se é realmente o lucro presumido, se é a empresa do Simples, isso vai ter uma diferença, mas a tendência é que haja um pouquinho de majoração da carga tributária do Entendi. médico, né? Então, não precisamos esperar aí por redução, né? Não É precisamos esperar por só redução. A aumento. princípio, não vamos esperar por isso, né? Ok. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu quero convidar quem está nos assistindo a curtir as nossas redes sociais, curtir a nossa página no YouTube, comentar nesse vídeo. Sua participação é importante até para que a gente possa trazer novos temas, entender o que a comunidade médica quer saber. A gente está aqui para trazer informação para vocês. Doutora, quais os créditos podem ser aproveitados com essa tributação? A promessa dessa reforma é que essa não cumulatividade ela seja plena. Então, tudo que você utiliza no seu processo produtivo, no caso de serviços, na prestação de serviços, possa gerar crédito. Então, todos os insumos que você consome, todos os equipamentos, você pode aproveitar crédito. A exceção disso, que são a mão de obra, folha de salário. Então, se você tem uma recepcionista, o que você paga de salário dela não gera crédito para você. Se você tem um outro médico que é empregado, no caso de clínicas e hospitais, esses salários eles não geram crédito. Fora os salários, tudo o que você paga, toda a tributação incidente sobre o que você paga, é possível aproveitar como crédito. O que é o problema disso? No caso de médico, são poucos os créditos. E o que pode se levar até uma pejotização, porque se uma clínica, se um hospital, ele vai contratar um médico, pessoa física, eu vou pagar o salário dele, eu não vou aproveitar crédito nenhum, eu prefiro contratar um médico, pessoa jurídica, que vai me gerar um crédito para eu aproveitar lá na frente. Então, isso pode ser um estímulo à pejotização. Isso pode acontecer. Esse estímulo, assim, a gente já vê na Já prática, já vê, existe todo um movimento para isso, e ainda com isso vem com mais isso vem mais forte, ainda, né? porque o médico empregado ele não vai gerar crédito nenhum. Para um hospital é muito melhor para ele contratar quem vai dar um retorno, né, para ele nesse sentido. Ele vai poder, o que ele pagou de tributação para esse médico, ele vai descontar do que ele vai ter que pagar lá na frente. Certo. E você até começou a falar, qual o impacto para o médico pessoa física? O pessoa física ele vai ser bem impactado, porque hoje ele não paga o PIS e a COFINS e ele paga esse ISS geralmente do valor fixo. E aí foi isso que eu comecei dizendo, com a mudança ele vai pagar uma média aí de 12% de tributação contra 5% ou um valor fixo que ele paga hoje nessa tributação sobre serviço. Então, para a pessoa física, o aumento vai ser bem grande. Lembrando que a tributação da pessoa física no final do ano ela já é elevada. Isso a gente está falando só da só tributação dessa sobre parte. consumo, desculpa. Sem contar a tributação sobre a renda, que geralmente na pessoa física, né, a alíquota progressiva do imposto de renda chega a 27,5%, enquanto que na pessoa jurídica é uma média de 13%. Então, normalmente a pessoa jurídica é muito mais benéfica tributariamente falando, e com a reforma, no caso da tributação sobre consumo, essa diferença vai ficar ser mais mais pesado mais ainda, pesada. né? Qual o impacto para as clínicas e para as sociedades médicas nessa realidade que você está falando? As clínicas e as sociedades médicas, elas já têm esse PIS e COFINS, né? Então, o impacto é menor do que para a pessoa jurídica, mas o ISS também é de no máximo 5%.
Então, espera-se também que haja um pouco de aumento aí. Na verdade, todos os prestadores de serviço devem ter um aumento de alíquota, um aumento de tributação, aumento de alíquota, não, aumento de tributação com essa reforma. Exatamente porque eles têm pouco crédito para tomar. A alíquota aumenta e eles têm pouco crédito. Diferente, por exemplo, de uma indústria, de um comércio que compra um produto X e vende por X mais 10. Então, ele vai aproveitar o crédito ali do que ele comprou. No caso de clínica e hospital, o crédito é muito pequeno, então ele vai ter um aumento aí da tributação menor do que o da pessoa física, mas espera-se que tenha também Prepara o bolso, né? prepara o bolso, exatamente. E as empresas optantes pelo Simples? Vai ter alteração? Bom, a princípio, o Simples ele não sofre alteração, mas quem recolhe a tributação pelo Simples da forma normal, ela não gera esse crédito também. Então, o que que acontece? A mesma situação da pessoa física. Se uma empresa vai tomar na sua cadeia produtiva o serviço de uma empresa que é tributada pelo Simples, na regra geral, ela não vai poder aproveitar também esse crédito que foi gerado na etapa anterior. Mas existe, para as empresas simples, a possibilidade de se fazer uma divisão da sua tributação. Ela recolhe o imposto de renda, a contribuição previdenciária, a contribuição social no Simples Nacional e recolhe o IBS-CBS de forma separada, que aí sim ela vai passar a gerar crédito. Então, quem recolhe pelo Simples nessa sistemática dividida aí, que no Simples e no IBS-CBS separado, ele vai ter uma carga um pouquinho maior do que quem recolhe totalmente pelo Simples, mas, por outro lado, ele vai gerar crédito para quem tomar o seu serviço. Isso, se eu presto serviço, eu como empresa simples, para um consumidor final, para um paciente final, não tem razão de eu fazer essa tributação separada, porque o consumidor final não aproveita crédito, ele vai pagar ali a consulta dele sem aproveitar crédito, não, porque ele é consumidor final. Agora, se eu estou no meio de uma cadeia, se eu estou prestando serviço para uma outra clínica, para um outro hospital, isso pode ser um diferencial na contratação. Então, pode ser também que esse hospital ele prefira contratar, durante a prestação de serviço, uma pessoa jurídica que opte pelo Simples nessa sistemática dividida, porque ele vai me gerar crédito, que contratar uma que não vai gerar esse crédito. Então, isso pode ser um diferencial de mercado na hora de contratar. Certo, Esse que você é o já chegar, né, com uma pessoa jurídica bem implementada e oferecendo esse E serviço dessa forma. exatamente. Então, olha, você fala: "Eu vou pagar para você aqui 100, mas eu vou ter um crédito que eu vou descontar do meu Uhum. imposto. Se eu pagar para ela 100, eu não vou ter crédito nenhum, para mim vai ser mais barato essa É, né, forma". a gente Então, pode esperar alterações nos contratos aí, de alterações nos repente, né? contratos. Esses contratos certamente eles serão revistos, né, para até fazer uma pressão para que esses prestadores de serviço, eles optem por essa forma que Sim, seja mais favorável para quem está tomando esse serviço lá na frente. sim. Isso vai variar muito, vai ter que se ver realmente quem que é o consumidor desse prestador. Se for um consumidor final, não faz diferença. Se for alguém que ainda, se ele estiver no meio da cadeia produtiva, isso faz diferença. Uhum. Você comentou algo aí, mas vamos colocar essa pergunta para deixar bem específico. Haverá aumento da carga tributária para o médico com tudo isso? Sim, Sim. sim, a expectativa é que Né? sim. A gente ainda não sabe, né, direito, porque ainda não houve a regulamentação total, mas a expectativa é que sim, apesar da não cumulatividade, apesar dos créditos, pela própria natureza dos serviços prestados, a expectativa é que haja realmente um aumento dessa carga. Sim. Aí que vem, eu posso repassar o valor para a consulta? É, isso vai depender muito de A gente mercado. tenta equilibrar essa balança aí, pelo Exatamente, menos? né, isso vai depender de mercado. O que vai ter também uma diferença agora é porque, como tributação ela é por fora, ela é teoricamente mais fácil de você negociar isso aí, porque ela não vai estar no preço, você vai falar: "Ó, meu preço continua o preço X, mas além disso o que tem agora é um tributo ali", mas isso é muito É difícil questão de de repassar mercado, é também, difícil é. repassar, é complicada essa situação aí porque vai aumentar para todo mundo, então Sim. essa negociação aí, ela vai ter que ser muito bem feita, mas é complicado.
de se passar. E na sua visão de tributarista, dentro daquilo que você tem visto, das reformas, aquilo que chega para você no seu escritório, qual a melhor opção para o médico? Pessoa física, pessoa jurídica e, se pessoa jurídica, se vale a pena optar pelo simples. Essa análise ela é muito pessoal, é muito difícil da gente fazer. A princípio, pessoa física tende a ser a pior opção, porque ela é a que tem uma carga, no geral, mais alta. Quanto às outras formas de tributação, como pessoa jurídica, se vai ser lucro real, lucro presumido, se vai ser simples, simples híbrido, isso precisa ser feito uma análise individual. O que ela precisa fazer? A empresa ou o médico que foi, ele precisa verificar a receita médica, receita média da sua atividade, as despesas médias, e aí fazer uma simulação realmente para ver, porque é muito difícil, não tem uma regra geral do que vale para tudo. Vai depender de quanto é a sua receita, que, por exemplo, no Simples, vê em qual faixa do Simples você se enquadra, em qual que é a sua despesa com o pessoal, com o pagamento de folha, porque isso também vai dar uma diferença no caso do Simples. Essa análise ela é bem individualizada, não tem como você saber para o futuro, você vai ter que fazer uma estimativa do que aconteceu no seu passado, né, uma prospecção aí para poder verificar a melhor opção, porque ela realmente precisa ser bem individualizada, mas a princípio a pessoa física ela tende a ser a pior forma de tributação, que tem a carga mais elevada. Sim. Eu sei que não está dentro do tema de reforma tributária, mas é algo que eu vejo de dúvida. Por que que o médico não pode ser MEI? Ih, ai, difícil. Existe uma vedação, Qual que é a não justificativa, sei né? te falar, porque realmente existe essa vedação legal, mas não sei te falar qual o fundamento para não autorizarem, porque realmente Não temos não, uma lei não. específica, né? Porque A lei que regulamenta as MEIs, ela fala quais profissões podem ser, e o e médico o não médico não está entrou. dentre elas, então Qual não foi o consigo. Qual critério foi o critério? Eu utilizado, não sei. né? Talvez faltou alguém gritar lá, lembra dos médicos, não sei. É Sim, complicado isso. eu acho que psicólogos também não, né? Tem É, vários profissionais que não podem, né, exercer, optar pelo meio. acaba que a gente vai para deixa para a gente uma opção de pessoa jurídica que você tem mais tributação. Aí agora com essas reformas a gente espera ainda mais É, aumento do nosso custo final. infelizmente, o aumento, ele, no mínimo, ele vai se manter. Uhum. Né? A gente já tem uma carga tributária que, que é a das maiores do mundo, né? Nossa carga tributária média é de 40%, considerando a tributação sobre a renda, Sobre sobre o tudo, consumo, sobre no tudo, uma final. média de 40% do nosso, né, da nossa receita. Então, ela já é uma das maiores do mundo. Ela está, se não me engano, acho que em segundo ou terceiro lugar. E aí, com a reforma, isso não vai mudar, né? O que a gente gostaria muito que tivesse essa redução, Uhum. né, mas infelizmente no momento não é possível ter. Mas por outro lado, a gente vai ter uma diminuição, a princípio, pelo menos, né, dos nossos custos, isso só lá no futuro, porque durante um tempo a gente ainda vai conviver com os dois sistemas, que vai continuar sendo muito caro, mas no futuro, com essa simplificação, espera-se que pelo menos o custo administrativo, né, disso, de se manter uma empresa, reduza. Então, a Sim. vantagem seria essa. E talvez Né? evitar os conflitos aí, igual como você comentou no início. Eu não sabia que eu tinha que pagar tal tributo porque estava em É, outro sistema e isso aí ficando mais acontece centralizado. muito, muito por causa essas divergências de legislação. Por exemplo, vamos supor que, um exemplo hipotético aqui, eu tenho uma clínica em Belo Horizonte e eu presto serviço para um hospital em Contagem. Pode ser que a legislação, eu não sei se acontece isso aqui especificamente, mas pode ser que a legislação de Belo Horizonte determine que, por eu ser situada em Belo Horizonte, o ISS tem que ser recolhido lá, e, por outro lado, a legislação de Contagem, que é onde eu presto o serviço efetivamente, determine que o Tem que recolher hospital lá teria que também. fazer a retenção lá. Então, acaba, muitas vezes, pagando duas vezes. Uhum. Né? E aí, para eu não pagar em um dos lugares, eu teria que fazer uma ação judicial nesse sentido, e às vezes o custo não compensa para isso. Então, você paga duas vezes porque a briga acaba saindo Uhum. cara, mas já é uma carga muito alta para você pagar duas vezes ainda, né? Sim. Então, isso com a reforma vai deixar de acontecer, porque a tributação vai ser Uhum. única para todos os estados e municípios, não tem mais essa questão. Temos a guerra fiscal também, que é quando
o estado ou o município, ele dá algum benefício para atrair a empresa, para se situar naquele local, então ele dá uma redução do ISS para a empresa se situar ali, o estado dá uma redução de ICMS para situar ali, e aí fica essa guerra constante, e com a reforma tributária isso também irá acabar, A gente né. paga duplicado Aí sem direito a reclamar, né? passa duplicado, sem direito a reclamar, exatamente. Outra coisa que muda também com a reforma é que hoje a gente paga, o tributo onde o produto ou bem é consumido, e aí com a reforma é consumido, é produzido, Uhum. e com a reforma ele vai para o local onde ele é efetivamente consumido, então a tributação no destino, que a gente chama. Então, se eu estou situada em Belo Horizonte, mas eu presto um serviço lá em Barbacena, a tributação ela vai ser direcionada para Barbacena, independente de onde eu tenho minha sede. Da mesma forma, isso não se aplica aos médicos, mas no caso de produtos, né, de compra de produtos. Se eu compro um produto da Amazon, que vem lá de São Paulo, mas eu estou aqui em Belo Horizonte, a tributação vai para o estado de Minas Gerais. Então, a tributação agora ela será no destino, e que, teoricamente, seria uma tributação mais justa, né, que eles esperam com isso. Então, essas são algumas das mudanças que a reforma implementou. Certo. E para a gente encerrar, doutor, enquanto tributarista, vendo tudo que está acontecendo, qual a principal recomendação que você poderia deixar hoje para os nossos médicos diante desse momento de transição? Estude a sua situação, né, veja como vai ficar e qual a melhor opção para frente para poder ter um menor impacto nisso. Porque essa reforma ela já começa a valer a partir do próximo ano. Na verdade, a partir de 2026, a gente já vai ter uma alíquota pequenininha aí do IBS, e a partir de 27 o PIS e COFINS já deixa de existir, já temos o CBS também, e vamos aumentando progressivamente o IBS e CBS, reduzindo o ICMS e o ISS até 2032. Em 2033 acaba tudo e começa a valer totalmente a tributação da reforma. Então, durante esse período de agora, 2026 até 2032, a gente vai conviver com 2 sistemas. Vai ficar mais complicado ainda e mais caro, porque, na Sim. verdade, você vai ter obrigações acessórias, você vai ter que entregar declarações duplicadas nesse período, você vai ter um custo de compliance maior, custo contábil, e isso acaba gerando um aumento das suas despesas administrativas, que vão ocorrer aí até que ocorra essa implementação total. Então, é se preparar para isso, conversar já com sua contabilidade, conversar com o seu jurídico para ver qual que é a sua melhor opção no caso de tributação, qual que é o sistema tributário que você se enquadra melhor, fazer essa simulação mesmo para cada caso, né, e procurar entender como que vai funcionar isso aí. É só conhecer o que vai acontecer Ok. a partir do ano que vem, com essas novidades que vem por aí. Muito trabalho para o advogado Muito tributarista, trabalho né? para o advogado tributarista, exatamente. Para o advogado, para o contador, terá Sim. muito trabalho agora nessa fase, né, vamos estar, na verdade, com 2 canoas andando aí, um pezinho em cada canoa, e até 2032. Em 2033 só que vai ficar tudo de um jeito só. Vai estabilizar, né? Vai estabilizar. Até lá, Certo. ter esse período de transição, né, ele é longo e certamente vai ter muito conturbado aí. Uhum. Né. Ok. Doutora Alessandra, eu quero te agradecer imensamente aqui pela participação, pela disponibilidade. Para quem nos acompanhou até agora, a doutora ela é nossa assessora no Sinmed MG, está à disposição para atender os nossos filiados. Caso você ainda não seja filiado ao nosso sindicato, entre em contato conosco, vai ser um prazer te atender. E mais uma vez, fazendo o convite, nos siga nas nossas redes sociais, deixa seu like, seu comentário aqui nesse vídeo, que é importante para a gente. Muito obrigada a todos, até o nosso próximo programa. Um abraço.